Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, aposentado, servidor público aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, né, a partir de agora o nosso contato está aberto para consultoria de direito previdenciário, de direito trabalhista e também para você opinar sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos trazer para você o tema do programa de hoje. Está aí o nosso WhatsApp e você pode também, pelo e-mail, se comunicar conosco, mandar suas dúvidas, interagir durante toda a manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. E a pauta, o tema de hoje é o seguinte: a medida provisória 905, a MP 905, ela é ou não é uma nova reforma da Previdência e trabalhista? É o que parece, né? Uma continuidade aí das reformas. A gente quer saber a sua opinião. Opine, participe do Boca no Trombone. Tem o WhatsApp, tem o e-mail para a sua participação. E claro, quero saber, vamos rodar a mesa aqui já com os meus debatedores. Em nome da Amatra 4, a sua presidente está com a gente, doutora Carolina Gralha. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E aí, doutora, parece que a sanha, né, das reformas, ela não cessa. Mais uma modificação que sim traz mudanças aí na legislação trabalhista e também na previdenciária. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus colegas aqui de bancada, nossos telespectadores. Parece que nós não temos um cenário de paz, né? Há poucos programas atrás nós falávamos bastante sobre a MP da Liberdade Econômica, que alterou já o mundo do trabalho, e agora, mais uma vez, uma nova mudança, mudanças bastante radicais no mundo do trabalho, agora incluindo também a Previdência. Estamos preocupados, Paulo, porque o que nós precisamos é segurança jurídica e nosso povo não está tendo isso. É o que menos temos, né, no momento. Exatamente. Infelizmente. Bom, tem uma categoria que vai ser prejudicada muito, né, se essa medida provisória ali na frente se transformar numa legislação, são os bancários. E, com muita alegria, a gente está recebendo o seu presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Porto Alegre, Everton Gimenez. O que dizer dessa nova tentativa de mudança, Everton? Parece que o governo novamente está atropelando direitos trabalhistas e previdenciários. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos integrantes aqui da mesa de debates. Não, com certeza, né? Teve a reforma trabalhista que foi um ataque aos direitos trabalhistas, uma precarização total do mundo do trabalho. Depois, na MP 881, já tentaram alguns temas, inclusive, está se discutindo que essa MP já é inconstitucional, porque ela não tem nem relevância, nem urgência nenhuma que deveria ter para ser uma MP. Então, ela já é inconstitucional. Se a justiça fosse justa, né? Se o STF agisse, nem poderia tramitar essa MP. E tem pontos, por exemplo, esse dos trabalhos ao domingo, da abertura do banco ao sábado, que já foram votados e derrubados na MP 881 e não poderiam voltar novamente no Congresso. Mas é mais um ataque aos trabalhadores, é uma bolsa patrão, porque desonera os patrões e taxa até os desempregados, então é mais uma medida injusta que tem a justificativa de gerar emprego, mas só vai gerar insegurança jurídica e prejuízo aos trabalhadores. É verdade, vamos debater muito essa temática. E os especialistas? Ah, sim, trouxe eles aqui. Especialista da área trabalhista está com a gente, doutor Pedro Marcon. Doutor Pedro, olha, há poucos programas o senhor aqui, né, desfraudou aí uma série de peculiaridades negativas com a reforma trabalhista, os 2 anos que recém foram completados, e agora mais mudança, mais modificação. Como é que fica o trabalhador nessa? Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas do programa e a quem nos assiste. Realmente, essa medida provisória é mais uma reforma trabalhista, porque ataca os direitos dos trabalhadores, flexibiliza direitos e reduzem direitos, mais uma vez sob a justificativa de se gerar emprego, né? A gente está com uma visão no país que para gerar emprego tem que ter a redução e a flexibilização de direitos sociais, e a gente já viu com a reforma trabalhista isso não funcionou, né? Se passaram 2 anos e persiste o desemprego no país, a redução de direitos, o emprego informal. Então, tudo isso é uma onda de ataque aos direitos sociais que prejudica o lado mais fraco, que é o do trabalhador. Pois é. Vamos então de quem conhece o direito do trabalho para quem conhece o direito da Previdência, a nossa consultora, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Até o auxílio acidente está na MP 905, doutora Luciana. Mas quanta mudança previdenciária nesse 2019. Muito bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos colegas de mesa. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Mudanças, né? Não vai sobrar nada.
Eu estou vendo o seguinte, a gente deveria ter alterações legislativas a partir de discussões, né? O legislativo é para ser a representação do povo. A gente, quando teve eleições agora, a gente falou em renovação da Casa Legislativa, estava com expectativas sobre isso, porque houve um percentual grande de mudança. E o que a gente tem visto durante esse ano é que realmente mudanças estão vindo, não há discussão, as pessoas estão perdidas porque a informação não chega onde tem que chegar, os trabalhadores estão ficando com seus direitos cerceados e o discurso que baseia, que fundamenta essas mudanças todas é sempre o mesmo. A gente vai gerar mais emprego, a gente vai, o déficit da Previdência, só que a gente vê que não há geração de empregos. O déficit da Previdência foi comprovado que não existe. Sim. Então, a partir de mentiras, a gente está cerceando direitos fundamentais das pessoas. Infelizmente, né? Bom, vamos responder algumas dúvidas, as perguntas já vão chegando para a gente na manhã desse domingo, com a doutora Luciana Pereira da Costa na consultoria de Previdência, dúvidas trabalhistas para o doutor Pedro Marcon nas demandas relativas à relação do patrão e do empregado. O Cláudio, lá de Santa Maria, tem uma dúvida, ele é aposentado por invalidez, depende de terceiros, né, para ajuda do dia a dia. Os advogados de todo o país dizem que tem direito aos 25%, ele está na Justiça Federal, já fez perícia, mas o juiz mandou para a Justiça Comum, porque é um acidente de trabalho. Né? Ele já está aposentado há 20 anos e não tem resposta. Existe alguma maneira, alguma forma de se agilizar para que aconteça a sentença, a decisão? Nosso querido Cláudio, a forma de agilizar isso é no processo, conversando com o seu advogado, como tem um processo já tramitando na Justiça Estadual que vai resolver a sua questão, é conversar lá com o servidor que está no cartório, com o juiz, com o seu advogado, ver o que é a melhor maneira de resolver o seu caso. Os processos têm demorado sim, os processos na Justiça Estadual demoram um pouco mais, ainda estão no meio físico esse tipo de ação, então realmente é uma via sacra, vamos dizer assim, mas o caminho é longo, mas vamos torcer que chegue logo sua vitória. É verdade. Trabalho de formiguinha nesse caso aí, né? Bom, gostou das explicações da doutora Luciana? Ela está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigiem em FM 94,9 e também no AM 640. Vai fazer uma publicação de direito do trabalho, de direito da Previdência? Olha aí, ó, a nossa hashtag Boca 30 anos. É sim, completamos em setembro o último 30 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nos siga na nossa conta lá no Insta, @programa Boca no Trombone. Tem os nossos vídeos, as nossas fotos, muitas notícias sobre a área previdenciária, área trabalhista, tudo isso na nossa conta no Instagram. Bom, a MP 905 é o tema de hoje. E o meu colega, o repórter Jonathan Bittencourt, amplia esse assunto, trazendo os principais pontos do que essa possível modificação, essa possível legislação que pode se tornar ali na frente, vai modificar para você, que é trabalhador. Você já ouviu falar na medida provisória número 905, anunciada pelo governo Bolsonaro? O contrato de trabalho verde-amarelo foi instituído, segundo o Palácio do Planalto, com o objetivo de incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. A modalidade prevê algumas diferenças em relação às contratações tradicionais. Reduz a periculosidade de 30% para 5%, a multa do FGTS de 40% para 20%, a alíquota do FGTS de 8% para 2%. Desonera as empresas, mas cobra dos desempregados o pagamento da contribuição previdenciária para aqueles que acessarem o seguro-desemprego. Libera trabalho aos domingos e feriados, sem pagamento em dobro, pago apenas se o trabalhador não folgar ao longo da semana. Revoga 86 itens da CLT, incluindo direitos e medidas de proteção ao trabalho. A medida provisória estabelece ainda que as empresas poderão ter até 20% dos seus empregados contratados nessas condições. Pois é, gente, olha aí, ó, quantas modificações. Eu quero saber da presidente da Matra 4, doutora Carolina Gralha. Tem muitas inconstitucionalidades, vai ter muito debate pela frente? Com certeza, o texto vai trazer muitos debates e principalmente porque se cria uma falsa dualidade a respeito dos direitos sociais e crescimento econômico.
como se os direitos sociais não pudessem existir ou tivessem que ser cada vez mais mitigados para que houvesse o crescimento econômico. Nós vimos isso na reforma da Previdência, como os colegas falaram aqui, e que não trouxe resultado algum passados 2 anos. Então, a gente tem que começar a se preocupar bastante com esse discurso de que sempre esses direitos que são os vilões. E não são, pelo contrário, na verdade estamos se esquecendo da capacidade desse dinheiro do trabalhador poder circular na economia. Quanto mais pobre o nosso trabalhador, maior a desigualdade no nosso país e menos dinheiro circulando na economia. Então, como eu já falei sobre a reforma trabalhista, essa MP não vem ao encontro dos interesses do próprio empregador, porque esse empregador tem que vender, e ele vende para quem? Para o trabalhador que mais uma vez está pagando a conta e que é o que nos preocupa. Então, sim, muitas inconstitucionalidades vão ser arguidas, não pode haver diferença entre os trabalhadores em iguais condições. Isso a Constituição fala, isso é o mais básico. A gente não está mais falando de reconhecimento, a gente está falando de dignidade. Verdade, que é o mínimo, né, para todos nós. Everton, o síndico bancário certamente tem atenção ao todo da MP, mas existe um ponto ali que é uma conquista histórica da categoria. As 6 horas de trabalho diárias, elas estão sendo derrogadas. A partir de agora, o trabalho para o bancário ela vai ser inserido na vala comum, 8 horas diárias. Sim, nós, na verdade, somos contra toda a MP, porque nós fazemos parte da classe trabalhadora, achamos que é um ataque, como disse a doutora aqui, está retirando direitos e isso não resolve o problema da economia. Na questão específica dos bancários, eles já tentaram na 881, a abertura aos sábados e o aumento da nossa jornada de trabalho. Não foi aprovado no Senado e eles tinham um problema lá, que eles tinham cometido um erro. O gaúcho Jerônimo Gergen, que fez no relatório, incluiu isso, porque eles não tinham revogado o artigo 224 da CLT, que garante a nossa jornada de trabalho de segunda a sexta, 6 horas, fazendo 30 horas semanais. Agora sim, agora eles mudam o artigo 224 na MP 905, botam 8 horas, com 44 horas semanais, o sábado deixa de ser dia útil não trabalhado e volta a ser dia útil trabalhado, e só libera os caixas, mantém os caixas como 6 horas. Só que mesmo para os caixas, que já é uma coisa em extinção na categoria, tem bancos abrindo agência sem caixa, a maioria dos bancos tem pouquíssimos caixas, por conta da tecnologia. Mesmo caixa, eles abrem uma janela para acabar com a jornada de 6 horas, dizendo que pode fazer contrato individual. Imagina um banco privado, o caixa vai conseguir a pressão do banco se o banco disser, olha, tu fica se fizer um contrato individual para 8 horas. A pressão que vai ter. Então, no fundo, acaba com a jornada de trabalho de toda a categoria bancária. Então, mas, no nosso entendimento, se isso daí for efetivado, nós estamos cobrando a FENABANC não é efetivo, vai ter uma briga judicial muito grande. Por exemplo, nós entendemos que o funcionário do banco público, que teve um concurso público, que o edital dizia que era 6 horas, que o contrato dele é 6 horas, o contrato individual dele não pode ser mudado por uma lei posterior e nem por um acordo coletivo. Justamente. Na justiça, então, vai ter muita discussão jurídica, muito debate. Por isso que nós estamos cobrando da FENABANC que isso não seja implementado na nossa categoria. Doutor Pedro Marcon, olha só uma pergunta aqui, ela vem encaminhada pelo Valdenir, bem da nossa temática. Ele diz que é vigilante, e quer saber sobre o adicional de periculosidade, porque ele diz que se a informação for real, essa diminuição de 30% para 5%, vai ficar muito difícil para a área da vigilância. Olha, outra categoria, dentre as várias, que vão ser muito prejudicadas com a eventual vigência de uma legislação como essa. Bom dia, Valdenir. A gente tem que destacar que o contrato de trabalho verde e amarelo é para novos postos de trabalho para trabalhadores entre 18 e 29 anos. Então, essa alteração na periculosidade não atinge aos contratos que já estão ativos, já estão em vigor, apenas para os novos contratos. Mas, realmente, a questão da periculosidade é mais uma redução e flexibilização de direitos, assim como a alíquota do FGTS. Eu gostaria de destacar aqui que passa de 8% para 2%, e num estudo simples, numa pessoa que ganha um salário mínimo e meio durante os 2 anos de contrato que prevê MP no contrato de trabalho verde e amarelo. Nesses 24 meses somados com os 2 meses dos 13º salários, ou seja, nos 26 meses em que a alíquota do FGTS é recolhida sobre 2% e não sobre os 8%, lá no final, quando o trabalhador ele for dispensado, há uma redução de 80% do valor do seu FGTS, de quase 80% do valor. Então, uma redução muito grande, o trabalhador ele vai estar exposto mais uma vez a uma insegurança, porque também há uma outra alteração que mês a mês o trabalhador, além do seu salário, ele vai receber 1/12 do seu 13º e 1/12 das suas férias com 1/3.
Então, lá no final, quando ele for dispensado, o FGTS vai estar baixo e ele não vai receber as férias e o 13º salário proporcional, tudo junto na rescisão. Ele vai receber um valor na rescisão muito baixo e ele terá que estar programado para isso. Tem que se criar, caso se torne uma legislação, tem que se criar uma nova cultura, né, das pessoas mês a mês fazendo ali uma poupancinha para ter, num eventual infortúnio, né, o término do trabalho. Mas aí que fica como é que eles se vendem, né? Como é possível o pagamento do FGTS, dos 40% do FGTS mês a mês também. Eles falam, mas em qualquer condição eu estou recebendo a minha multa rescisória do Fundo de Garantia. Se eu for despedido por justa causa ou eu pedir demissão, eu estou ganhando. Só que ele não está ganhando, porque na verdade os 8%, reduzindo para 2%, ele já tem uma perda irreparável. São 80% praticamente a menos do que um trabalhador nas mesmas condições vai receber. Isso E nós, sabendo da realidade do país, uma pessoa que ganha até um salário mínimo e meio, que muitas vezes tem que sustentar uma família, conseguir fazer uma poupança e guardar dinheiro para o final do contrato de trabalho, eu acho muito difícil. Totalmente inviável, né? Vamos com mais uma dúvida aqui com a doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados, dúvida previdenciária, doutora Luciana do Hélio, aqui da capital. Ele diz assim, é servidor do Estado, tem 58 anos e 37 de contribuição. Já encaminhou a minha aposentadoria, mas ele continua trabalhando. Existe a possibilidade de obter uma segunda aposentadoria? É a dúvida do Hélio. Hélio, bom dia. Aposentadorias que a gente pode acumular, elas podem ser em regimes diferentes, como estar no regime do Estado. Se tu tiver trabalho no regime geral, ainda é possível, né, Solano? Mesmo com a reforma, sobrou isso. É verdade. Ele ter uma segunda aposentadoria, mas no mesmo regime isso não vai ser possível. Então, se esse continua trabalhando, nos dá a entender que a continuidade é na mesma atividade, com o vínculo no regime próprio, aí não, aí vai ser a sua aposentadoria e esse período depois não vai ser considerado. Tá certo. Doutora Luciana, que também estará conosco, né, no 2º Seminário Nacional de Direito Previdenciário. Coloca na tela pra gente, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, na OAB Cubo, ali próximo ao Fórum Central. Olha, reforma da Previdência, os temas previdenciários do momento vão estar sendo debatidos por especialistas, por juízes federais, quem realmente entende de Previdência. Está todo mundo convidado, está aí na tela, portaldoaluno.org.br, da OAB, né, .org.br, você faz a sua inscrição e pode desfrutar, inclusive por EAD, né? Quem está aí nos assistindo no interior do estado pode também fazer a adesão ao 2º Seminário Nacional de Direito Previdenciário por EAD. Não perca, tá? Navegue aí na nossa fanpage, a nossa página lá do Facebook, facebook.com/programa Boca no Trombone. Você tem os vídeos aqui da Band TV, também lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo pela nossa página do Facebook. A gente está debatendo hoje a medida provisória 905, que está trazendo aí umas alterações que a gente está entendendo como uma nova tentativa de reforma, né? Tanto trabalhista quanto previdenciária. Do texto todo, doutora Carolina, o que mais lhe chama a atenção? Se é que existem 1 ou 2 pontos que sejam aqueles nevrálgicos que a gente pode levar para o telespectador e até ilustrar, né? Porque quem está em casa pode estar pensando, mas qual é a realidade? O que no meu dia a dia essa medida provisória vai alterar? Pois é, Solano, são tantas informações, são mais de 50 artigos que trazem mudanças em diversos aspectos, tanto do mundo do trabalho quanto do previdenciário. Seria difícil eleger um, porque ele já se chama o MP 905 do verde e amarelo, ou da carteira verde e amarela, que no caso é contrato verde e amarelo. Mas efetivamente, no dia a dia, fora desses jovens de 18 a 29 anos, tem várias outras alterações bastante específicas, inclusive em relação a equipamentos de proteção individual. Quem certifica, quem faz a avaliação da segurança desses equipamentos. Então, é tão ampla a abordagem da medida provisória que, inclusive, daí tu abre essa discussão exatamente da necessidade, da urgência dessa discussão, sem ter uma avaliação pelo Congresso Nacional prévia, um debate entre todos os segmentos, que é isso que é o legislativo, né? As leis têm que ser formadas de acordo com debates e necessidades do nosso país. Precisava alterar a discussão em relação a equipamentos de proteção, por exemplo. O acidente de trajeto, como falamos aqui,
qual é o impacto do acidente de trajeto no nosso país, qual é o número, qual é a discussão a respeito disso, se não o nosso trabalhador que sofre esse tipo de acidente ficar amplamente desassistido a partir de agora em eventual retorno no seu ambiente de trabalho. Então, acho que essas discussões, elas não estão ocorrendo. E acredito que isso tem causado um maior ruído nas comunicações. Então, quando cai para a Justiça do Trabalho, nós temos um cenário de caos, nós temos um cenário de um absoluto descompasso do que está acontecendo no dia a dia do nosso trabalhador, do nosso empregador, do que estão fazendo com as nossas legislações. Everton, outro ponto que chama a atenção é a taxação agora do seguro-desemprego. Veja só, naquele momento do infortúnio que a pessoa perdeu o emprego, vai ter que contribuir para a Previdência, vai ter taxação tributária, quer dizer, se tira de todos os lados. Essa é mais uma das incoerências dessa medida. Primeiro, a justificativa dela é gerar emprego. Né? Quando tu altera a jornada de trabalho do bancário, transforma maior, tu diminui o emprego. Qualquer pessoa que raciocine minimamente para te aumentar o emprego, tu deveria diminuir a jornada de trabalho de uma categoria para mais pessoas terem que fazer o mesmo serviço em menos tempo. Se tu aumenta a jornada de trabalho, tu vai gerar desemprego. Então, é uma incoerência. Essa é outra. A advogada estava falando da reforma da Previdência. A justificativa da reforma da Previdência era o quê? A Previdência tinha déficit, estava falida. Né? A Previdência estava falida, que é uma inverdade. A gente sabe, mais a justificativa oficial era que ela estava falida. Daí agora tu pega, desonera o patrão, é uma bolsa patrão, desonera o patrão de pagar o INSS de quem ganha até os 1.497, esses 2 salários, mas taxa o desempregado. O cara que já está desempregado, daí ele tem um seguro-desemprego para sobreviver num país que está difícil conseguir emprego, alguns meses ele vai pagar 7,5. Sim. Né? Então a gente até brincava esses dias no sindicato, só falta agora cobrar o imposto de quem dorme na rua, né? Da calçada, de alguma coisa, porque já estão cobrando desempregado. Então é muito incoerente, ela é cruel a lei, ela desonera o patrão e precariza o trabalho e onera o trabalhador, inclusive o desempregado, então ela é muito injusta, além de ser incoerente. Sim. Doutora Luciana, uma pergunta aqui que chega do Edson. O Edson, ele diz assim, ó, sofri acidente há algum tempo atrás, quando estava vindo do serviço para casa, que a gente estava falando do trajeto. Desde então fiquei com problema no joelho esquerdo. Ele está se agravando, né? Fui consultar, fiz o exame, o resultado foi que ele sim tem um problema, ele até mandou uma foto aqui do exame. Ele gostaria de saber se tem direito a requerer esse benefício do INSS. Agora, que visão a gente dá para ele, sem a MP 905 ou com a MP? Pois é. Então, Edson, o importante é que se você está incapaz para o trabalho e você tinha um vínculo de trabalho, você tem direito a benefício. A nossa discussão aqui, só para a gente esclarecer um pouco, é com relação à natureza desse benefício. Ele vai ser natureza acidentária ou previdenciária. Se ele tiver natureza acidentária, que é o que a MP está tirando, tu tem estabilidade depois, tu tem os depósitos de fundo de garantia, tu tem um benefício acidentário, tem características. Se tu tiver um benefício previdenciário, tu vai estar em benefício pelo INSS, afastado no período que tu precisar se recuperar, só que quando encerrar esse benefício, tu não tem garantia de emprego. Tu vai voltar a se apresentar na empresa e, como costuma acontecer, a empresa vai rescindir teu contrato e não vai ter ônus sobre isso. A discussão toda é essa. Então, sim, apresente-se no INSS, faça a perícia, enquanto tu precisar de benefício vai ter direito, a questão toda é o pós-benefício. Verdade, essa é a grande dificuldade, né? Bom, você que encaminha suas dúvidas, a gente não consegue responder a todos, mas no nosso canal no YouTube, vá lá e se inscreva, estão todas as respostas para você. Sempre depois do nosso programa, a gente tem esse carinho, esse cuidado com todo mundo que encaminha as dúvidas para a gente. Lá no YouTube, você, além dos programas, né, tem esse trabalho especial aí da internet. Doutor Pedro Marcon, doutora Carolina Agralha já citou aqui, né, a grande questão que chega no tocante à segurança do trabalho, porque muitos artigos, né, que protegem o trabalhador, que procuram dar um meio ambiente de trabalho minimamente possível, né, desse trânsito dos trabalhadores, também está sendo violado. Exatamente, é uma alteração que a técnica legislativa utilizada pelo governo através de uma medida provisória em não se discutir amplamente e mudar assunto de extrema importância, que é a saúde e segurança no trabalho, é mais uma precarização e redução dos direitos. Outros pontos, além da alíquota do FGTS, que passa de 8% para 2%, da periculosidade, que passa de 30% para 5%, a MP ela é tão perversa
que ela incentiva o empregador a descumprir os direitos trabalhistas desse contrato de trabalho verde e amarelo, porque ela altera o índice de juros quando esse trabalhador, se ele eventualmente não for pago, se socorrer à Justiça do Trabalho para receber esses valores desse contrato, o índice de correção os juros serão aplicados ao da caderneta de poupança, que a gente sabidamente sabe que não recompõe nem a inflação. Então o trabalhador ele vai estar perdendo duas vezes. A primeira por não ter recebido no prazo aquilo que já era de seu direito do contrato de trabalho verde e amarelo, e quando ele se socorrer à Justiça, quando esse valor for alcançado, e se for alcançado, ele terá uma redução em virtude da diferença da aplicação da poupança para a inflação. Tá certo. Bom, navegue aí no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br, tem muita notícia sobre direito da Previdência, direito do trabalho, os programas da Rádio Bandeirantes, aqui da Band TV, tudo isso, toda a nossa produção de conteúdo por lá. Paradinha, intervalo rápido para a nossa volta aqui, a conclusão final dos debatedores. Afinal de contas, a MP 905 é uma nova tentativa de reforma do governo federal? É, isso e muito mais aqui no Boca, 30 anos protegendo o seu direito. Volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo para fechar, né, a conclusão final. O tema de hoje foi a medida provisória 905 e afinal, doutora Carolina Gralha, é uma nova reforma ou não, na opinião da Matra 4? Com certeza, uma nova reforma, uma profunda reforma, mais uma mudança da legislação, mas eu quero lembrar a todos que alguns anos atrás nós tínhamos pleno emprego com direitos sociais íntegros ou demasiados, como alguns falam. Ou seja, não é a lei que cria emprego, não são essas mudanças que vão propiciar o aquecimento, o crescimento da nossa economia. Nós temos que ter políticas sérias de investimento e que não tratem os trabalhadores e os empregadores como marionetes. Nós precisamos ainda mais, num cenário como esse, de uma justiça do trabalho forte e independente. Tá certo. Everton Gimenez e a opinião final do Sindibancários. Com certeza é uma nova reforma trabalhista, ela aprofunda a precarização do mundo do trabalho, que já vinha na reforma trabalhista, como disse a doutora, não gera emprego, essa desculpa de gerar emprego já teve na primeira lei da terceirização total, na PEC da morte, na reforma trabalhista, e nada gerou emprego. Pelo contrário, tirar dinheiro de quem faz a roda da economia girar, que é o povo trabalhador, só aumenta a desigualdade social. Então é uma lei cruel que aumenta a desigualdade social, tira o direito do trabalhador e não vai gerar emprego, não vai ajudar o país a se desenvolver. Pedro Marcon, nosso especialista em direito trabalhista. Eu espero que a MP 905 não seja aprovada pelo Congresso Nacional, porque, mais uma vez, é uma reforma que altera a legislação trabalhista e previdenciária, prejudicando e reduzindo direitos dos trabalhadores. Toda essa questão da geração de emprego, como muito bem colocado aqui, em 2014 o Brasil atingiu o pleno emprego com menos de 5% de desemprego no país. Sim. E a CLT estava a 1000, os direitos trabalhistas e previdenciários estavam a todo vapor. Então não é a mudança na legislação que vai aquecer a economia e eu espero que essa MP não seja aprovada pelo Congresso. Doutora Luciana do Pereira da Costa, advogada, nossa especialista previdenciária. Minha palavra final seria no sentido de dizer para as pessoas que já é hora de a gente começar a cobrar mais dos nossos políticos, no sentido de que eles não podem nos prometer coisas falaciosas e fazer mudanças na nossa dignidade e achar que está tudo bem. Sim. Então, eu vou te prometer emprego e eu faço tudo isso, acabo com os teus direitos todos e daqui a pouco não tem emprego algum e isso ficar por isso mesmo. Então, é hora da gente, como população, tomar as rédeas dessas situações e cobrar dos nossos políticos os resultados que eles nos prometem. Né? Palavra de ordem. Obrigado, Luciana, o Pedro, o Everton e a Carolina. E você, né, por mais um Boca no Trombone. Domingo que vem, encontro marcado aqui na tela da Band TV a partir das 8h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o teu direito.